Deus é bom. Dia dos Pais, não é isso? Nós louvamos a Deus por todos os pais, por todos aqueles que assumiram o seu chamado de paternidade. E a nossa oração nesse dia é que o Senhor conceda a todos os pais sabedoria, conceda a todos os pais amor cada vez maior pelos seus filhos. Amém, queridos? Deus é bom. Mas o que eu queria compartilhar com você é algo que o Senhor tem falado comigo sobre a vontade dEle, o que Ele quer para nós. Não é novidade para ninguém que fazer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus tem os seus desafios, amém? Todos nós encontramos as nossas, digamos, os nossos desafios para fazer e viver a vontade do Senhor. Mas tem algo que é necessário que nós esclareçamos, que a gente esclareça melhor sobre a vontade de Deus. Tem algumas pessoas, queridos, que vivem uma espécie de transe espiritual, de transe emocional, aguardando a vontade do Senhor. E os anos vão passando, e essa vontade do Senhor, que é esperada por alguns, acaba não acontecendo. Por uma percepção equivocada de que a vontade do Senhor é algo que vai acontecer na minha e na tua vida se nós simplesmente esperarmos. Não que esperar a vontade de Deus esteja errado, mas a forma de esperar de alguns de nós é que está equivocada. E eu intitulei essa palavra de o comodismo e a vontade de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. É um texto conhecido, mas que de tanto a gente lê, às vezes a gente não presta atenção direito no texto. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Feche seus olhos, querido. Amado Deus, nessa noite nós nos reunimos, Senhor Deus, como igreja, para juntos ouvirmos a Tua palavra. Deus, abre o nosso entendimento, Senhor. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais para nós ouvirmos, crermos e tomarmos posse das Tuas palavras na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Querido, de cara nós percebemos uma coisa nesse texto, que ele diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Boa por quê, queridos? Porque ela não é má. Toda a vontade de Deus é boa. Só que esse bom é do critério bíblico. O que muitas vezes para nós é ruim, aos olhos do Pai é bom. Quantas vezes, queridos, eu e você queremos tanto algo, fazer, viver, ter algo, que nós julgávamos que era bom para nós, e nós não tivemos, e lá na frente depois nós descobrimos que era melhor não ter tido mesmo. Quantas escolhas que nós fazemos e que nós julgamos que é bom, e depois a gente descobre que foi um erro, que foi um equívoco, que era melhor não ter feito. Então a vontade de Deus, querido, ela sempre vai ser boa, independentemente do que a gente ache dela.
A vontade de Deus também é perfeita, porque não deixa brecha. Nunca vai faltar nada. Quando algo da parte de Deus acontece na nossa vida, querido, não vai ficar faltando, é completo. Porque a gente tem a teimosia de achar que está sempre faltando algo. Obrigado, meu irmão. A gente tem a estupidez muitas vezes de achar que não está bom do jeito que Deus fez. Mas a palavra diz que a vontade dele é perfeita. E nós podemos aplicar, queridos, isso em todas as áreas da nossa vida. Eu ouvi outro dia um testemunho de um casal que, antes de casar, era mil maravilhas. Era amor para cá, amor para lá. Depois que casou, virou uma desgraceira. Mas não era da vontade de Deus? Por que depois que aconteceu, já não estava mais tão bom assim? A vontade de Deus é perfeita, queridos. E também a vontade de Deus é agradável. E aqui vem a parte, digamos assim, a parte boa da vontade de Deus. No sentido de que a vontade de Deus, ela nos faz sentir aquela satisfação de algo que é bom. Então, essa vontade de Deus é a que nós buscamos, que nós queremos. Só que antes de nós atingirmos essa vontade, alcançarmos essa vontade, esse texto ele nos traz algumas informações que nós precisamos estar atentos para entender. Não vos conformeis com este mundo, é a primeira informação. Para que nós experimentemos essa vontade de Deus, a boa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, é necessário que nós não nos conformemos com este mundo, nós não nos conformemos com a nossa realidade, nós não nos conformemos com o status da situação. Em outras palavras, quem não faz nada, quem fica parado, quem só fica esperando, talvez nunca alcance a vontade de Deus. Não fazer nada é sinônimo de não alcançar essa vontade. Quantas vezes eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: eu estou esperando no Senhor. Tá, mas o que você tem feito para que essa vontade se cumpra na sua vida? Não, eu estou esperando, é pela fé. Mas essa mesma Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Nós precisamos quebrar, querido, esse engano de que Deus é uma espécie de gênio da lâmpada, que a qualquer momento vai aparecer e vai fazer o que a gente espera que Ele faça. Não, querido, a Bíblia nos diz, nos traça um roteiro daquilo que nós precisamos fazer para que Deus cumpra a parte dele e faça na nossa vida. Então a primeira etapa é não nos conformar com o mundo, com o século, com a situação, com a realidade. Outro dia estávamos conversando com um casal que tem um sonho em passar em concurso público. O casal, ambos, tem um sonho de passar em concurso público. Aí nós conversando com ele, eu e a Monique: tá, mas quantas horas por dia vocês estudam? A gente estuda quando dá, da maneira que dá, porque tem que trabalhar, né? Que tem que comprar comida, né? Tem que sustentar a família. Mas, querido, quem passa em concurso não é quem estuda quando dá, quem passa em concurso é quem estuda bastante. Aí você vem dizer que está esperando no Senhor. Se tem uma coisa que Deus não faz, querido, é ser injusto. Ele não vai tirar de quem pagou o preço para dar para quem não pagou. Ele não vai tirar de quem semeou para colher, para dar para quem nunca semeou nada. O pastor falou agora há pouco, convocou a igreja a fazer parte desse projeto da fachada, não é verdade? E quando ele estava falando ali, eu lembrei do texto de Ageu, em que Ageu denuncia
O povo que depois que voltou do exílio, estava vivendo uma espécie de acomodação. Deus tinha dado uma ordem para o povo. Qual era a ordem? Quando vocês chegarem lá, é para reconstruir o templo. Porque o templo, naquela época, era o simbolismo físico da presença de Deus no meio do povo. Era o lugar onde o povo praticava a sua religião, com os seus sacrifícios, com seus momentos de oração, de cerimônia. Então Deus diz: olha, quando vocês voltarem para lá, reconstrua o templo. E os anos foram passando, e eles começaram a construir as suas casas, começaram a adornar as suas casas, cuidar cada um da sua vida, e o templo lá jogado, largado do jeito lá que estava, destruído. E aí Deus levanta o profeta Ageu. Você vai ler lá em Ageu capítulo 1. E ele denuncia: olha, vocês estão aí cuidando das casas de vocês, enquanto o meu templo está lá, continua derrubado. E já se passaram anos e anos e anos, e vocês não cuidaram de reconstruir o templo. Aí ele diz: é por isso que vocês juntam num saquetel furado. Vocês ajuntam, vocês trabalham e não conseguem juntar, porque está juntando num saquetel furado. Em outras palavras, ele está dizendo: quando vocês me deixam em segundo plano, eu também deixo vocês em segundo plano. Quando vocês não cuidam das minhas coisas com prioridade, vocês também não vão usufruir da prosperidade que eu tenho para dar. Queridos, o pior inimigo da nossa prosperidade se chama comodismo. Por isso que eu denominei essa ministração de o comodismo e a vontade de Deus são inimigos. Deus quer nos entregar coisas grandes, queridos. Deus quer nos entregar uma vida próspera, uma vida de saúde, uma vida abençoada. Mas tem um inimigo que nos impede de viver isso, que é o comodismo. E o primeiro passo é não nos conformar com essa realidade. Aquele povo lá tinha acabado de voltar do exílio, estava acomodado, e o templo do Senhor em ruínas. Então eu quero aproveitar e reforçar o convite. Querido, participe. É necessário nós reconstruirmos essa fachada. O pouco que você puder dar, o pouco que você puder compartilhar, você vai estar ajudando a reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. E como disse a irmã aqui, Deus ama quem dá com alegria. O outro comando desse texto é: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar, queridos, renovar nossa mente, causa em nós transformação. A transformação, ela decorre da renovação da mente. Quem não renova a sua mente é o acomodado. Como é que nós renovamos a nossa mente? O tempo todo colocando informação nela, informação limpa, informação saudável. É assim que nós renovamos a nossa mente. Por que aquele concurseiro que não estuda o que precisa estudar nunca vai passar no concurso? Porque ele não está renovando a mente dele com conhecimento. Quando ele não renova a mente dele com conhecimento, ele não é transformado num candidato melhor. Isso você aplica para tudo, querido. Porque tem empresas que crescem e tem empresas que quebram, porque não renovam a mente empresarial. É sempre a mesma coisinha. Vocês lembram aí? Quem lembra da Lobras? Pernambucanas, Mesbla? Ninguém ouve mais falar. Foram empresas que quebraram. Ah, não, mas a conjuntura econômica, plano real, inflação, foi isso que quebrou. Mas quem lembra de uma empresa que tem 30 anos aí e nunca quebrou? 40 anos aí e nunca quebrou? Americanas está aí, do mesmo tempo da Lobras. Não precisa ir longe. Domestic lá, quantos anos tem a Domestic lá aqui? Tem
Tem por aí, não tem uns 40 anos? Por que ela não quebrou? Por que tantas outras empresas não quebraram? Porque renovaram a mente e foram transformados. O mundo muda, querido, as realidades mudam. Por isso que a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que nós precisamos ler a Bíblia diariamente, querido? Para renovar a nossa mente. Você sabe por que tanta gente cai em engodos e em heresias por aí? Porque não renova a mente com a palavra de Deus. Pessoas acomodadas são pessoas que nunca serão transformadas, nunca mudarão a sua realidade, nunca mudarão de patamar, nunca mudarão de nível. E de acordo com o texto, nunca experimentarão a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você lembra que o povo de Israel passou 400 anos no Egito? Olha só, o povo de Israel passou 400 anos no Egito, acostumado com a porção diária. Que lá deram para eles uma regiãozinha, um cantinho lá de espaço para eles viverem quando eles desceram ao Egito. Não tinha grandes áreas para cultivar, para crescer, para multiplicar a produção, não tinha. O faraó deu um cantinho para eles lá. E aí José morreu. A Bíblia diz que depois que José morreu, se levantou um faraó que não conhecia José e passou a oprimir o povo. E eles passaram, queridos, 400 anos lá, acostumados com a porção diária, acostumados a serem escravos, acostumados a serem pobres, acostumados a serem explorados, acostumados com o pouco, acostumados com a mesmice. Um povo grande, um povo gigantesco. O povo de Deus era escravo, foi escravo por 400 anos, porque se acomodaram com aquela realidade. Será que em algum momento eles não podiam ter pensado: esse aqui não é o nosso lugar, Deus não nos prometeu esse lugar, o nosso lugar lá, a nossa terra prometida é lá, em Canaã, o que é que a gente faz aqui? Queridos, iguais a eles, muitos de nós estamos no Egito, parados, acostumados com a mesmice. Mas nós temos uma terra prometida, mas nós temos uma Canaã que o Senhor nos prometeu. Só que a gente precisa sair do Egito, se levantar. A gente precisa, como diz o texto, não nos conformar com aquela realidade de limitação, de escravidão, de coisa pouca, de miséria. É um comando, querido. Não vos conformeis com essa realidade. É um comando. Eu tenho um sonho. Acorda, irmão. Um sonho só vai se tornar realidade depois que você acordar. Existem, queridos, basicamente duas razões. Podem ter outras, mas eu vou falar de duas razões que explicam por que uma pessoa permanece na mesmice, permanece acomodada, se acostumou no comodismo a viver as mesmas coisas de sempre. Primeira coisa, preguiça. Preguiça é coisa de gente acomodada. Você nunca vai ver um conquistador preguiçoso. Você nunca vai ver um realizador preguiçoso. Nunca. Todo preguiçoso é um acomodado e todo acomodado é um preguiçoso. E aí o que a Bíblia mais fala é de preguiçoso. Eu trouxe alguns versículos aqui rapidinho. Provérbios 21, 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Vai morrer desejando porque não quer trabalhar, porque não quer produzir, porque não quer se levantar, porque não quer fazer, porque não quer acontecer. Está acostumado com aquele pouquinho. Não, está bom, já está bom, só isso está bom. Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Sabe qual é o inverso do preguiçoso? É o diligente. O diligente nunca está acostumado com a coisa pouca, com o status quo,
com essa situação de paralisia. Outro texto, Provérbios 6, esse aqui é fenomenal. Do 6 ao 11 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? O preguiçoso vive num eterno sono. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Outro, Provérbio 26, 14. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Provérbios 31, 27. Atende ao bom andamento da sua casa. Isso aqui está falando da mulher de Provérbios 31. Isso é uma qualidade dela. Quem é a mulher de Provérbios 31? Uma característica dela: ela atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Não está errado, querido, comer uma conserva em lata de vez em quando, uma sardinha em lata, mas a casa da pessoa que só tem isso é um preguiçoso que não gosta de fazer comida, que não gosta de inovar, criar um prato diferente. Não está errado, não estou dizendo que está errado. Mas a ganância. Mas a mulher de Provérbios 31 diz que ela não come o pão da preguiça. O pão da preguiça é aquela comida fácil, que não dá trabalho. Provérbios 24, 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Faltou um detalhe aqui. Vou continuar. Provérbios 19, 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Provérbios 19, 24. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Já pensou que o cidadão ter preguiça de comer? Provérbios 10, 26. Só mais dois. Provérbios 10, 26. Coma vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. Assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. O que é isso? Tem sempre uma desculpa pronta. Por que tu não vai lá, rapaz, fazer isso que tu tem que fazer? Não, porque tem um leão lá fora. Por que tu não faz aquilo? Não, é porque tem um leão nas ruas. Tem sempre uma desculpa na ponta da língua. Todo preguiçoso é especialista em dar desculpa. O homem diligente, ele escuta, raciocina, medita e determina. Está certo, está errado. Não, preguiçoso não, já pronta logo uma desculpa para dar. Eclesiastes capítulo 10, versículo 18. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Você já viu aquela casa que é cheia de probleminha mal resolvido na casa? Tem gente por aí que é assim. A casa está para cair na cabeça dele, mas ele não tem coragem de ir lá apertar um parafuso, apertar um prego, consertar uma situaçãozinha aqui, uma situaçãozinha ali, e a casa vai apodrecendo. É a casa do preguiçoso. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. E eu quero mencionar a história de dois homens, dois grandes homens, que realizaram grandes coisas, mas eles precisaram ser chacoalhados por Deus, para sair daquele estado de letargia e de preguiça. Você lembra de Moisés na sarça ardente? Deus disse: olha, eu quero te usar para tu libertar o povo lá. Não, Senhor, manda outro. Não, mas eu escolhi você para você libertar o meu povo. Não, Senhor, eu não sei falar.
2 desculpas, rápido. Não, mas eu te escolhi, eu quero te fazer grande para libertar o meu povo. Senhor, manda outro no meu lugar, Senhor. Por que o Senhor me escolheu? Se não fosse Deus ter insistido com ele, se lembra que Deus não insistiu com Elias. Ele disse, eu estou pronto para morrer, não quero mais isso. Tá bom, então escolhe outro para ficar no teu lugar. Mas se não fosse Deus ter insistido com Moisés, a Bíblia diz que a ira de Deus se levantou contra Moisés, por causa daquele monte de desculpinha, de preguiçoso que ele estava dando. Ele não queria se envolver com trabalho, ele não queria se envolver com confusão. E muitas vezes, queridos, nós estamos desse jeito. A gente não quer se envolver com trabalho, a gente não quer se envolver com confusão, a gente não quer ter trabalho. Queridos, mas grandes conquistas dão trabalho. Grandes realizações dão trabalho. Até que depois do esculacho de Deus, do puxão de orelha do Senhor, ele, tá bom, eu vou lá. Tem um outro também, Gideão, foi chamado por Deus para uma grande obra, para libertar o povo da invasão dos midianitas. Qual foi a desculpa de Gideão? Senhor, mas quem sou eu, Senhor? Eu sou da menor tribo de Israel e sou o Fona, eu sou o mais novo da minha família. Quem sou eu? Começou a dar desculpa também. E sabe o que é interessante, queridos? Deus não nos olha como nós nos olhamos. Deus vê o conquistador, o realizador em nós, que nós nem mesmo nós conseguimos ver. Porque quando o anjo do Senhor chegou com Gideão, ele disse assim: o Senhor é contigo, varão valente. O anjo do Senhor disse para ele: tu é valente, tu é forte, tu é corajoso. Deus quer te usar, varão. Ele disse: mas quem sou eu? Eu sou pequeno. Minha família é pequena. Eu sou o mais novo. Você sabe que tinha aquela coisa da primogenitura, né? O primogênito que era o especial da família. O mais novo geralmente não era. Mas ele também deu desculpa para Deus. A outra característica, querida, a segunda característica que eu quero abordar aqui nessa noite, que justifica o comportamento comodista das pessoas, além da preguiça, é o medo. Muitas pessoas não vivem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus por medo. Medo das incertezas, medo do que vai acontecer, medo do desafio, medo do julgamento das pessoas, medo de não ser capaz de realizar. Mas eu queria, queridos, ler alguns textos aqui que mostram que o medo, ele não só nos impede de alcançar e conquistar aquilo que o Senhor quer para nós, como também é algo que não agrada o coração de Deus. Olha o que diz o texto de 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Espírito de Deus que habita em mim e você, querido, não é um espírito de covardia. É um espírito de conquistador. É um espírito de realizador. É um espírito de quem faz grandes coisas, grandes obras. O outro texto, salmista, também passando pelos seus desafios de medo, ele disse assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Você quer viver, querido, o melhor de Deus? Busque o Senhor e diga: Senhor, me livra dos meus temores, me livra dos meus medos, me livra de tudo aquilo que me paralisa, Senhor, que não me deixa avançar, que não me deixa conquistar. Tem um outro texto, querido, em que o Senhor fala diretamente comigo e contigo. Isaías 41:10. E esse texto é lindo porque é o Senhor falando diretamente comigo e com você. Ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha mão direita fiel.
Você pode dizer um amém, querido, por isso? Em outra parte, o salmista diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Sabe o que é interessante que eu entendo aqui, querido? O medo é algo natural, é da nossa natureza. O que nós não podemos é nos acostumar com o medo. O que nós não podemos é nos conformar com o medo, porque nós temos um Deus que é contra o medo. É um Deus que não depende, não aceita o medo, não se agrada do medo. E é Ele quem nos livra desse sentimento. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. E 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor de Deus, querido, lança fora todo o medo. Então nós queremos conquistar, nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, seja lá em qual área for da sua vida. É necessário, em primeiro lugar, vencer a preguiça, dizer não para a preguiça. Em segundo lugar, vencer o medo, confiando no Senhor e buscando a sua face. Agora, será que esperar no Senhor é esperar sem fazer nada? Tem um texto interessante do livro de Efésios, capítulo 5, eu queria convidar você para abrir. Efésios, capítulo 5, tem algumas informações interessantes aqui para nós. Efésios, capítulo 5, a partir dos versículos 14 ao 16, diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Eu vou começar de trás para frente, eu vou ler essa parte final que me chamou a atenção. Ele diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos. O insensato é aquele que não tem bom senso, é aquele que não tem sabedoria, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Em outras palavras, a Bíblia nos está dizendo o seguinte, queridos, que para nós compreendermos, entendermos a vontade de Deus, nós precisamos ter bom senso, nós precisamos ter sabedoria. Isso significa dizer o seguinte, que existe uma parte que nós precisamos fazer e uma parte que Deus faz. Só o tolo, querido, espera sem fazer nada. Às vezes a gente tem um costume, né, pastor, que não está errado, mas também não está de todo certo, de dizer: não, eu estou esperando uma palavra. E se essa palavra nunca vier? Porque a gente estabelece um padrão de como Deus fala. Não, só vai acontecer se Deus falar dessa forma. Só que Deus está falando de outras. A gente aqui não quer ouvir. E o texto diz: é preciso bom senso, é preciso sensatez para compreender a vontade de Deus. Não é do jeito que a gente acha, querido, é do jeito que está escrito. Deus está falando de várias formas, a gente estabeleceu um padrão. Não, se Deus falar comigo desse jeito. Ah, mas Gideão pediu um novelozinho lá, tinha que estar seco na chuva e molhado no seco. Isso é lá ele. Não quer dizer que Deus vai fazer sempre isso. Não, Senhor, retrocede o sol, que aí eu vou crer. Isso foi lá naquele tempo. Não quer dizer que Deus vai fazer sempre assim. Às vezes um irmão está do teu lado e te dá uma palavra: fulano, eu acho que é desse jeito, eu acho que é daquele outro.
E Deus está falando contigo, mas a dureza do coração não te permite ouvir a voz de Deus na vida do irmão. Às vezes a preguiça e o medo e a dureza do coração não nos permitem ver. Então diz o texto: desperta, ó tu que dormes, levanta entre os mortos e Cristo te iluminará. Nós temos que despertar para nós sermos iluminados por Cristo. Mas por que muitos ainda estão dormindo? Por causa da preguiça, por causa do medo. Portanto, vede prudentemente como andais. O texto está dizendo que nós precisamos analisar o nosso comportamento. Vede prudentemente como andais. Observa tu o teu comportamento. Ou seja, você não está sempre certo, querido, querida. Você pode estar num caminho errado e às vezes Deus está te chamando a atenção. Você pode estar numa rota errada e Deus pode estar te chamando a atenção. Mas você não quer ver. E a Bíblia diz: vede prudentemente como andais. Você tem que ver. Você tem que acordar. Não como nécios, mas sim como sábios, diz o texto, remindo o tempo. E aí eu fui buscar o sentido dessa palavra, remindo. E eu achei no grego a palavra exagorazo, que significa, dentre outros sentidos, significa fazer uso sábio. Fazer uso sábio. Remir o tempo é usar o tempo de maneira sábia. Porque os dias são maus. Ou seja, o mundo é contra nós, querido. Mas cabe a nós usar o tempo que nós temos com sabedoria. E sabedoria somente Deus dá. Sabedoria nós recebemos quando nós buscamos no Senhor. Eu li uma frase fascinante num livro que eu li, chamado Ungido para os Negócios, e ele diz o seguinte: a atitude sempre determina a altitude. A atitude sempre determina a altitude. Só com atitude podemos alçar voos altos no Senhor, querido. Só com atitude nós vamos viver a perfeita e agradável e boa vontade do Senhor. Outra coisa, e eu já estou concluindo aqui. Voltando para o exemplo do concurseiro. Só tem um jeito de um concurseiro passar num concurso: é estudando. Só tem um jeito de um empresário se tornar um grande empresário: é se preparando, se capacitando, estudando, buscando aprender. Queria convidar você a ficar de pé, querido. Então, qual que é o conselho, querido, para nós? O conselho bíblico para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus: não nos conformar com este mundo, não nos conformar com a nossa realidade, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. Como? Estudando, nos preparando, nos municiando de ferramentas e estratégias que vão nos fazer chegar a novos patamares no Senhor. Quer um conselho? Saia do lugar que limita a tua visão. Você já ouviu essa frase? Saia do lugar que limita a tua visão. Em frente ao Mar Vermelho, querido, o povo estava lá esperando para atravessar. E aí Moisés vai para Deus: Senhor, e aí, como é? Tem um mar gigantesco na nossa frente. Tem uma dificuldade terrível na nossa frente. Como é que é? Você imagina o que é isso, querido? Imagina você na frente de um mar. O inimigo lá atrás está chegando e na frente tem um mar. E Moisés vai para Deus: Senhor, como é? E Deus responde: por que tu vens a mim, homem? Manda o povo marchar.
Ter fé é fazer alguma coisa. Ter fé é agir. Ter fé é ter atitude. Ter fé é dar um passo. Ter fé muitas vezes é arriscar para vencer o medo. Amém? Feche seus olhos, querido. Eu não sei, querido, qual é o desafio que você tem enfrentado. Eu não sei quais são os sonhos que você tem no seu coração. Não conheço os teus projetos. Não sei quais são os teus objetivos de vida. Mas uma coisa eu sei: Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para dar para mim e para você. Peça ao Senhor, querido. Senhor, me mostra como eu posso ter a minha mente renovada, para que eu possa ser transformado. Peça ao Senhor: Senhor Deus, não me permite ficar acomodado no mesmo lugar que eu estou. Se você tem sonhado algo, se você tem desejado algo, peça a Deus: Senhor, me incomoda, para que eu não fique nesse estado de comodidade, nesse estado de conformação. O povo passou 400 anos escravo no Egito, porque não quis sair daquele lugar que limitava a visão deles. Mas a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite é: marche. Marche, dê um passo, vá adiante, não tenha medo. Abra mão da preguiça. Fale com Deus, querido, nessa noite. Apresente ao Senhor os teus sonhos e projetos. Apresente ao Senhor as tuas metas, aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem pedido para Deus, e diga: Senhor, me mostra como ser renovado, para eu conquistar esse sonho, essa meta e esse desejo. Enquanto o louvor toca aqui, você está falando com Deus, amém? Mas nunca destruir. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Tu nunca falha, Senhor. Senhor, nessa noite nós apresentamos a Ti, Pai amado, as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos projetos, Senhor. Deus, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que nós almejamos para a nossa vida. Senhor Deus, fala conosco. Abre os nossos olhos, Senhor Deus, o nosso entendimento para enxergar se nós temos sido preguiçosos, se nós temos tido medo, Senhor. Se alguma dureza do nosso coração tem nos impedido de viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Mas nessa noite, Senhor Deus, nós renunciamos a toda preguiça, nós renunciamos a todo medo, nós renunciamos a toda dureza de coração que nos impede de viver o Teu melhor. Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar. Aleluia. Mesmo falho me faz andar. Aleluia. Sobre as águas. Aleluia. Aleluia. Ainda de olhos fechados, queridos, eu queria fazer uma pergunta nessa noite. Não existe nada melhor do que viver a vontade de Deus. Nada. Nada é melhor do que isso nesse tempo, nessa terra. Mas para que nós possamos viver a plenitude da vontade de Deus, é necessário que nós reconheçamos o sacrifício do Seu Filho Jesus, que morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Então nessa noite eu queria perguntar se existe alguém que nunca entregou a sua vida a Jesus, mas gostaria de fazer hoje. Eu quero te convidar a levantar a sua mão nessa noite como um ato de entrega, em que você entrega a sua vida a Jesus, para que a partir de hoje Deus entre na tua vida, Jesus entre na tua casa e
transforme aquilo que precisa ser transformado. Não permita que a preguiça, o medo, a dureza de coração te impeça de viver o melhor de Deus. Mas é necessário que nessa noite você tome um ato de coragem, um ato de fé, e levante a sua mão e diga: eu quero Jesus na minha vida. Se você, por algum motivo, se afastou dos caminhos do Senhor, mas hoje está decidido a voltar para a casa do Pai, a hora é agora. Levante sua mão como um ato de fé e diga: eu quero voltar para os braços do Pai nessa noite. Eu convido você a levantar sua mão como um ato de fé, e Deus vai fazer a parte dele na tua vida. Amém? Glória a Deus. Amém, Deus. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por essa noite, por essa liberdade que nós temos de nos reunir como igreja, Senhor Deus, para te cultuar, para te adorar, para declarar que Tu és Deus nas nossas vidas, para dizer que Tu és santo e que não há outro Deus além de Ti. Obrigado, Senhor Deus, pelas Tuas bênçãos. Obrigado pelos Teus livramentos, Senhor. Aleluia. Obrigado porque o Seu Deus é um Deus de paternidade. E como Pai, não abandona a nós que somos Teus filhos. Nós somos Teus. Aleluia. Pra sempre Deus. Aleluia. Clamamos Abba, Pai. Obrigado, Papai. Clamamos Abba, Pai. Tu és lindo, Senhor. Tu és santo. Nós somos Teus. Tu és bendito. Tu és benigno. Pra sempre ser. Tu és santo. Tu és majestoso. Tu és exaltado. Meu Pai me ama. Aleluia. Eu sou dele. Pra sempre. Nós somos Teus, Senhor. Meu Pai me ama. Eu sou dele. Adore ao Senhor, Pra querido, sempre. porque Ele é digno da sua adoração. Nada vai me separar do Seu grande amor. Nada nos separará do amor de Deus. Nada. Nos permita, Senhor, viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama. Eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do Seu grande amor. Alguém para Jesus nessa noite? A hora é agora, querido. Levante sua mão. Não perca essa oportunidade. Hoje é dia dos pais. Mas nós temos o Pai dos pais, que nos resgatou e nos redimiu, e nos deu vida e vida em abundância. Ele é digno do seu louvor. Ele é digno da sua adoração. Ele é digno das suas lágrimas. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e sempre. Quem crê e concorda, diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! A Ti, Papai. A Ti toda adoração, todo louvor, todas as palmas, somente a Ti. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Tem algum aviso, pastor? Tem algum aviso? Deus é bom. Pedir para todos os papais não sair, que a pastora Manuela, junto com a Claudiane, fizeram
um brinde, uma lembrança para os pais. Amém? Então também. A Isabela também fez para o pai dela também, está dizendo. Irmãos, hoje é o Dia dos Pais. Então vive intensamente a missão que Deus deu. O pastor Orlando falou algo muito forte. Todas as coisas foram muito fortes, mas algo que